Arthur, sou aluno de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Irei apresentar de forma simples minha revisão titulada Uso de métodos físicos para potencializar a performance enzimática, sob a orientação do professor Dr. Bruno Ricardo de Castro Leite Júnior. As enzimas atuam como catalisadores de reações bioquímicas e são utilizadas em inúmeros processos industriais, e apesar do elevado potencial de aplicação em diversas áreas, as reações enzimáticas em escala industrial podem apresentar algumas limitações, dentre elas o alto custo das enzimas comerciais, a diferença entre as condições ideais de processo e as condições ótimas da enzima em relação ao pH e temperatura, o longo tempo de reação com limitada taxa de conversão e a baixa estabilidade nas condições de processo. Para superar essas limitações, métodos de pré-processamento têm sido utilizados para maximizar essas reações. Estudo de técnicas que visam o aprimoramento de reações catalisadas por enzimas está baseado em 3 aspectos. O primeiro deles é a modificação enzimática, o segundo, o aprimoramento da combinação enzima-substrato e o terceiro, o pré-processamento do substrato. De maneira geral, os pré-processamentos mecânicos modificam estruturalmente o substrato e, em alguns casos, reduzem o tamanho das partículas presentes, resultando no aumento da superfície de contato, tornando o substrato mais acessível à ação das enzimas. A figura 1 traz os principais pré-processamentos mecânicos utilizados para aumentar a acessibilidade enzimática ao substrato, entre eles a sonicação, a agitação de baixo ou alto cisalhamento, a dispersão de alto cisalhamento, a homogeneização convencional ou a alta pressão. Dessa forma, essa revisão faz uma abordagem dos usos dos métodos físicos para potencializar a performance enzimática por meio da modificação dos substratos, para acelerar as reações enzimáticas e superar desvantagens técnicas mencionadas anteriormente. Apesar do elevado potencial de aplicação em diversas áreas, o processo de hidrólise enzimática a nível industrial para a obtenção de compostos de interesse apresenta desafios considerando custo, rendimento e qualidade. Assim, diversos métodos vêm sendo estudados com o objetivo de minimizar essas limitações, dentre eles a imobilização de enzimas, o uso de engenharia genética ou o uso de tecnologias emergentes. A melhora da performance enzimática associada ao uso de tecnologias emergentes está associada ao uso de tecnologias como alta pressão hidrostática, micro-ondas e ultrassom. O ultrassom é uma tecnologia baseada na propagação de ondas sonoras com frequências inaudíveis ao ser humano, acima de 20 kHz. Durante a propagação dessas ondas, ocorre um processo conhecido como cavitação acústica, que produz efeitos que melhoram a transferência de calor e massa. Como resultado da cavitação, podemos destacar a ativação enzimática, o aumento da taxa de reações assistidas por ultrassom, a modificação na estrutura das enzimas, a ativação de isoenzimas e também essa tecnologia é eficiente na modificação do tamanho de partículas. Segundo Soares e colaboradores, o processo de ultrassom 25 kHz por 22 watts por litro a 25 graus Celsius por 45 minutos aumentou a atividade da lipase em até 12%. Além disso, a hidrólise assistida por ultrassom foi potencializada com aumento de até 28% na taxa de hidrólise a 25 graus Celsius em comparação ao processo convencional. Em outro estudo, Soares e colaboradores avaliaram o efeito do ultrassom como um pré-tratamento na amiloglucosidase, na atividade e estabilidade enzimática. O aumento da atividade em até 15% ocorreu em condições não ótimas de pH e temperatura, pH em 3,5 ou 5,5 a 80 graus Celsius, sugerindo que o ultrassom promoveu a estabilização e proteção enzimática. A tabela 1 descreve de forma resumida os principais processos físicos, princípios dos métodos,
os efeitos nos substratos e exemplos de estudos disponíveis na literatura. A primeira tecnologia, a tecnologia de agitação, o princípio dela reduz as não uniformidades no fluido, eliminando gradientes de concentração e temperatura. Como efeito, as forças hidrodinâmicas dessa tecnologia são capazes de fornecer a enzima maior acesso ao substrato. Um exemplo de estudo, Samaniuk e colaboradores em 2011 puderam verificar que a agitação aumentou a taxa de hidrólise da celulose pela ação da celulase. Uma outra tecnologia, a dispersão de alto cisalhamento, tem como princípio a dispersão de moléculas de uma fase para outra e a redução do tamanho de partícula. Como efeito, há um aumento da superfície das moléculas-alvo da enzima, aumentando assim o grau de hidrólise. Jung e colaboradores verificaram que a dispersão favoreceu em 25% a hidrólise enzimática para a extração de proteínas de uma planta asiática, a Quebia trifoliata. A tecnologia de homogeneização a alta pressão tem como princípios o alto cisalhamento, turbulência, atrito e cavitação. Como efeito, há uma redução das partículas, desnaturação de proteínas, desfragmentação de tecidos e células, além de promover a ativação enzimática. Leite Júnior e colaboradores verificaram em 2014 que o coalho de vitelo processado a 190 MPa apresentou um melhor poder coagulante, acelerando o processo e consequentemente resultando em géis mais consistentes. Como conclusão, os métodos abordados nesse trabalho apontam como promissores para as aplicações industriais, pois podem ser capazes de aumentar a velocidade da reação por meio do aumento da transferência de massa, acelerando dessa forma as reações catalisadas por enzimas. Gostaria de agradecer à CNPq pelo financiamento do projeto, à Bolsa de Produtividade, ao meu orientador, o professor Dr. Bruno Ricardo de Castro Leite Júnior, e à Bolsa de Mestrado concedida a mim. Aqui estão as referências que foram utilizadas na construção desse slide. E é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, o e-mail está disponível no final da apresentação.